Olá, muito boa noite, a paz do Senhor para todos. Neste dia que nos fez o Senhor, estamos alegres, felizes, porque estamos vivos. E isso para a gente, para todos nós, é um motivo de grande alegria e satisfação para nossas vidas. Quero nesta noite, nesta véspera de feriado, ler aqui um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Esse livro, o qual gosto de mostrar, a Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que vai nos dizer, do versículo 11 ao versículo 20, e eu vou ler somente o versículo 20, que diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo este da Palavra de Deus para a nossa meditação. Acredito que muitos amigos e ouvintes desse vídeo já tenham ouvido falar a respeito desse versículo, desse título por essa palavra, onde se encontra no livro de Lucas, que Jesus falava para os discípulos a respeito da parábola do filho pródigo. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação um pouco sobre filho. Quero que você grave na sua memória um título que eu quero titularizar nesse momento: o segundo olhar. Guarde na sua memória esse versículo, Lucas, capítulo 15, da parte do versículo 20, e o título, o segundo olhar. Ok? Vamos falar um pouco sobre este versículo. A Bíblia nos fala a respeito desse filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Conta-se na Bíblia que certa vez Jesus, contando para os seus discípulos, um pai tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, um mais moço, um mais jovem, porém o outro mais velho. Todos 2 trabalhavam em uma fazenda onde o seu pai era dono, proprietário, tinha ali muitas plantações, animais, enfim, uma vida tranquila numa fazenda. Quem tem o prazer e quem mora ou quem conhece já sabe como que é uma fazenda e como que é a vida na fazenda. Lá você tem gado, você tem vaca de leite, você tira leite, você faz o seu queijo, você cria seus porquinhos, enfim, planta, colhe, e assim é uma vida de fazenda. Fora o ar puro que você tem dentro dela. E certa vez conta a Bíblia que o filho mais novo, iludido pela ilusão da cidade, chegou perto do pai e falou: Pai, venda tudo, reparte toda a nossa parte, minha, do meu irmão, me dê minha parte que eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora dessa fazenda. Eu quero a minha herança. E o pai prontamente, acredito eu que deve ter pensado, tentado questionar um pouco com o filho, ele vai e reparte essa fazenda, o valor, e dá para esse filho mais moço. Esse filho agora começa a fazer a seguinte decisão da sua vida. Ele resolve juntar tudo e ir embora para muito longe. O que ele ia fazer com esse dinheiro? O que ele iria comprar com esse dinheiro? Nada. Ele simplesmente queria fazer farra, usufruir daquele benefício o qual o seu pai tinha conquistado. E ali conta a Bíblia, aqui nos conta que ele foi para um lugar distante e lá começou a se farrear, começou a curtir
nas suas festas, nas suas baladas, com mulheres da vida e bebedeiras, enfim. E houve um momento em que nesta cidade aconteceu uma desgraça. Houve uma falência onde ele estava. Houve uma miséria muito grande. Então, agora ele começa a ter um problema muito sério. Aonde ele estava passando por momentos difíceis. E eu fico pensando agora no coração desse pai, e levo você também a pensar junto comigo. O pai, quando repartiu esse valor com o filho, agora ele tem um momento na sua vida, o pai, que é um momento difícil da vida desse pai, a despedida. Quando esse filho pega seu dinheiro, arruma suas coisas e vai embora, ali acontece uma despedida. Acontece ali a perda. O pai agora, através dessa perda, ele só fica com um filho, o mais velho. E outra coisa que aconteceu ali também a esse pai, a saudade. Nunca mais viu o filho enquanto ele estava longe. E outra coisa seria as lágrimas desse pai. A tristeza. Por que esse filho fez isso? E uma das coisas que me bate no coração e que me faz entender dentro deste contexto dessa Bíblia, na Bíblia Sagrada, 2 tipos de arrependimento que aconteceram ali. O pai agora tem as lágrimas da saudade do filho. E conforme eu disse para você no começo, lá no passado, lá atrás, lá na frente onde o filho tinha ido, essa cidade, esse lugar que ele estava, agora estava passando por necessidade. Estava vivendo um tempo de miséria. E ali eu acredito que também muitas lágrimas rolaram do seu rosto, porque ele começou a passar fome. E quando ele começou a passar fome, ele lembrou que lá na fazenda do seu pai, lá existia criação, conforme eu falei para você no começo. E lá existia porcos, existia gado. E ele lembrou de uma coisa. Aqui eu estou passando fome, mas lá no meu pai, lá na casa do meu pai, os tratadores de porco têm o seu pão de cada dia. E ele resolve então agora procurar serviço, procurar emprego onde é que ele estava morando. E procurou lá e achou um certo varão, um certo senhor, que o empregou para tratar daqueles porcos que existia naquele lugar. Só que ele, ao chegar neste lugar para tratar desses porcos, onde que ele foi trabalhar nesse chiqueiro, que muitos falam mangueiro e outros falam chiqueiro, ele chegando lá, ele não podia nem comer a comida dos porcos que ali tinham. Ele era proibido. E ele agora começa a pensar, mais uma vez, lá no meu pai, os tratadores de porcos, têm o seu pão. Vou fazer o seguinte, vou largar isso tudo aqui e vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai e vou chegar lá e vou falar para ele o seguinte: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado de seu filho, mas como servo, empregado ou escravo, melhor dizendo. Então ele agora começa, eu acredito, o pai tinha um tipo de lágrima, a lágrima da saudade, e o filho, a lágrima do arrependimento. Agora começa o filho a se arrumar para ir embora, para voltar para a casa do seu pai. E ali eu quero dizer para você que esse filho, ele fez 2 coisas precipitadamente erradas. Primeiro foi a partida, sair da casa do seu pai e ir embora para poder conquistar aquilo que ele achava que era bom. E segundo foi o retorno. Ele teve que retornar, porque o mundo
não era tão bom assim, conforme ele pensava. E conta a Bíblia, nos fala que quando ele volta, ele começa a chegar a uma certa distância, o pai já o avista de longe e começa a se sentir muito feliz. Mas no começo eu falei para você a respeito de 2 arrependimentos. O arrependimento do filho em ter partido daquele lugar, em ter partido da casa do seu pai, e agora não ter mais nada, não ter nem o que comer, nem a comida dos porcos daquele lugar ele poderia comer. E o pai, muitas das vezes, eu acredito que se arrependeu de ter conquistado aquela fazenda, de ter conquistado e deve ter pensado muitas das vezes, por que eu comprei isso? Se eu não tivesse isso aqui, eu não teria perdido o meu filho. O meu filho não teria ido embora. Mas por causa dessa fazenda, eu perdi o meu filho. Agora eu só tenho um. E o filho com arrependimento de ter partido. Mas agora eu trago para você uma coisa muito interessante, que esse filho agora se arrepende de volta. Ele vem de volta. E quando ele avista o seu pai o avista de novo, aí o pai sai ao seu encontro correndo e abraça, apertado, e o beija de tanta saudade e chora. A Bíblia nos fala que o pai dele se emocionou, chorou, e o filho também. Lembra que eu falei para você de 2 tipos de lágrimas? A lágrima da tristeza e a lágrima da alegria. Agora o filho reencontra o seu pai. Um abraço faz o seu filho reencontrar o pai novamente. A tristeza, o arrependimento de seu pai já não mais existia. O seu pai já não existia aquele arrependimento, o qual ele muitas das vezes deve ter se arrependido de ter comprado aquela fazenda. Agora ele já não mais se arrepende. O seu filho voltou. Então ele chama seus empregados, muito feliz, e fala com seus empregados: traz para ele aqui uma roupa nova, traz para ele aqui a sandália, traz para ele aqui um anel, vamos arrumar, vamos botar ele bonito novamente. E agora os seus empregados trazem tudo, coloca no seu dedo, e o pai vira e fala: mata um novilho cevado daquele, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, o nosso filho voltou, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa palavra nos traz para a gente uma reflexão muito linda. Quando nos fala a respeito de volta, a respeito de partida, todos nós sabemos que quando alguém que a gente ama muito vai embora ou some das nossas vistas, do nosso olhar, a tristeza é inevitável. E para Deus não é diferente. Para Deus, quando um filho sai de sua presença, quando um filho sai de sua casa, quando um filho sai do seu aprisco, quando um filho sai do seu abraço, Jesus, o nosso Deus, fica muito triste. Quem sabe você hoje, ouvindo essa mensagem, nessa véspera de feriado, você está afastado, você está longe dos caminhos do nosso Deus, do caminho do nosso Senhor. Quem sabe você feriu o seu pai. Quem sabe o seu pai está triste, está com saudade, está com a dor da perda. Você foi embora, mas hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você reencontrar o seu pai, de abraçar novamente, de beijá-lo e se alegrar. Que essa palavra possa trazer para o seu coração a bênção de Deus. Que as alegrias possam fazer parte da sua vida. O abraço e o reencontro. E o segundo olhar. Eu disse para você que o segundo olhar, agora esse pai começa a olhar para esse filho quando esse filho volta de uma forma diferente. O filho até então, quando vivia junto com seu pai na sua fazenda, e o pai com o filho e o filho com o pai, os dois ali tinham um olhar um para com o outro, um olhar natural. Mas agora, quando o filho reencontra o seu pai novamente, o segundo olhar do pai para o filho
e do filho para o pai é totalmente diferente. O amor, a saudade, o carinho, o respeito renasce novamente. Agora os dois começam a se olhar de uma maneira diferente. A Bíblia fala que o pai chorou, que o filho chorou, que as lágrimas ali se misturaram pela saudade. E que Deus hoje possa te dar uma segunda chance, te dar a oportunidade para que você possa voltar, para que você possa reencontrar o seu pai. Serve para você na casa de Deus e para você com a sua família. Quem sabe você está brigado com a sua família. Quem sabe você está distante da casa dos seus pais, da sua mãe, da sua família e ainda não teve coragem de voltar. Mas faça como esse jovem aqui. Ele se lembrou que na casa do pai dele havia o perdão, havia o alimento para ele comer. E quando ele chegou na casa do seu pai novamente, essa festa foi surpresa. O pai mandou matar o melhor novilho para fazer uma festa maravilhosa para ele. Foi muito mais do que ele esperava. Não deixe de pedir perdão. Não deixe de se arrepender. Se arrependa enquanto há tempo. E que Deus te abençoe e te proteja. Fiquem todos com Deus. Amém.